decidi que eu nunca mais vou namorar alguém que já tenha filhos. Ei, fica aqui tem história nova. Bom, eu conheci esse meu ex-namorado pela internet. Depois de bastante tempo conversando, nós resolvemos marcar para nos encontrarmos e nos conhecermos pessoalmente. Marcamos em uma churrascaria, foi tudo muito bacana, ele era um cara muito legal. Gostei pra caramba dele, a gente conversou muito, sabe? E no meio da conversa ele me falou que já tinha uma filha do ex-casamento dele. E eu perguntei, inclusive, sobre a mãe da criança, né? Porque se ele tem filhos, então tem contato com a ex. E eu queria ali saber como era o relacionamento dos dois. E ele falou que a filha dele já tinha 12 anos de idade, que a ex-mulher dele já tinha até casado de novo, que o relacionamento deles dois era muito amigável, que era tudo certo e não seria um problema. E aí, por mim, ok, né? Não vi problema ali, resolvi investir, a gente foi ficando, até que começamos a namorar. E aí eu fui, conheci a família dele e tal. E quando nós já estávamos com 3 meses de relacionamento, ele decidiu que era o momento de me apresentar para a filha dele, né? E aí, um final de semana, eu tava na casa dele e ele buscou ela para passar o final de semana com ele. E eu estava lá e seria um momento pra gente se conhecer. Como falei pra vocês, a menina já tinha 12 anos nessa época, né? E ela foi super educada comigo, me tratou muito bem, eu tratei ela bem. Nós realmente tivemos um final de semana muito agradável, sabe? Então, quando ela voltou pra casa da mãe dela, eu pensei, tipo, poxa, vamos ter todos um relacionamento bom, sabe? Ele é super bem resolvido com a ex, a filha dele é um amor de pessoa, então tá tudo certo, né? Beleza, quando foi na segunda-feira de manhã, ele me ligou, eu tava até no trabalho, ele me ligou perguntando se eu tinha feito alguma coisa com a filha dele. E aí eu achei estranha aquela pergunta, mas eu falei que não, e perguntei o porquê que ele estava perguntando aquilo. E aí ele falou que a mãe da filha dele tinha ligado falando que a menina tinha chegado lá na casa com várias marcas no corpo. E quando ela questionou a menina falou que tinha sido eu que tinha machucado ela. E eu fiquei horrorizada, sabe, quando ele falou isso, mas eu bati o pé e falei, olha, eu não fiz isso. E aí ele, tipo, tá ok. Mas eu percebi que ele ficou meio estranho, sabe? Ele acreditou em mim, mas ficou meio estranho. Aí os dias foram passando, ele foi ficando normal. Chegou o final de semana, nós passamos o final de semana juntos, tudo certo. Quando foi no outro final de semana, ele foi buscar ela novamente pra passar o final de semana com ele. E nisso eu tava lá na casa, né? Quando ele chegou com ela, na hora eu questionei ela na frente dele mesmo, sabe? Perguntei o que tinha acontecido, por que ela tinha falado que tinha sido eu e tal. E na hora ela não quis falar sobre o assunto, ela não quis e eu também não insisti, né? Se ela não queria falar sobre, eu não insisti. E até aí, tudo certo, né? O final de semana bom de novo, beleza. Quando foi no domingo, esse meu namorado, ele tinha o costume de acordar tarde, dia de domingo, né? Porque durante a semana ele acorda cedo e tal, e no domingo ele acordava mais tarde. Só que eu já tenho muito costume de acordar cedo todos os dias. Então, nesse domingo eu acordei, né, levantei, preparei um café e tal, e saí pra comprar pão, pra ir na panificadora e comprar pão. Só que nisso ele não tava dormindo e a menina tava dormindo também. Fui na padaria e tal, quando eu voltei pra casa, tava ele em pé na sala, no lado dela, e começou a gritar e brigar comigo, mostrando o braço da filha dele, que tava cheio de hematomas, perguntando por que eu tinha feito aquilo. Que ela tinha falado pra ele que eu tinha feito aquilo, que eu tinha agarrado ela pelo braço de madrugada e tal. E começou a brigar e gritar comigo. E eu fiquei horrorizada de novo quando eu vi aquilo. Falei, olha, eu não fiz isso, não é culpa minha, eu não fiz. Sei que a gente brigou pra caramba e no fim eu peguei as minhas coisas e fui embora e a gente terminou. E assim, eu fiquei super traumatizada com relação a isso, sabe? Eu botei na minha cabeça que eu nunca mais ia namorar ninguém que tivesse filhos. Porque por mais que a pessoa já seja grande, ela ainda vai dar problema. Pode ser egoísmo da minha parte ou não, mas enfim, é a decisão que eu tomei hoje. Quando passou mais ou menos um mês que a gente tinha se separado, ele me manda uma mensagem me pedindo desculpas, falando que precisava conversar comigo pessoalmente e tal, que me amava, que queria me ver, que a filha dele tinha confessado que eu nunca tinha feito nada com ela, que quem tava marcando o braço dela era a própria mãe, e a mãe falava que era pra ela dizer que eu tinha machucado ela, só porque a mãe dela não queria que o pai dela namorasse, sendo que a mulher já tá casada, e ela não queria que o ex-marido dela, né, o meu namorado, namorasse de novo. Então ela, tipo, coisava o braço da menina e falava pra menina dizer que tinha sido eu. Só que a menina teve uma briga muito feia com a mãe dela e ela acabou contando pro pai dela que eu nunca tinha machucado ela. E aí ele falou que queria conversar comigo e tal. Falei pra ele que eu não precisava conversar, que não queria conversar. Entendi a situação, aceitava as desculpas, mas que eu e ele nunca mais. Nunca mais ia rolar, porque eu já sabia que a filha dele seria um problema, a ex-mulher dele seria um problema e o pior de tudo, qualquer situação que acontecesse e a filha dele falasse, ele ia acreditar nela e eu sempre ia ser a louca da história. Então eu falei pra ele que eu aceitava as desculpas, mas que pra mim o nosso relacionamento tinha acabado. E realmente acabou, a gente não voltou e acabou ficando por isso mesmo. Então assim, foi uma experiência horrível, foi uma experiência traumática e eu tomei pra mim que eu nunca mais vou namorar ninguém que já tenha filhos. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.